Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, no Evangelho hoje, de acordo com São Lucas, nós escutamos a maravilhosa cura dos 10 leprosos. Nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo estava se aproximando de uma certa cidade, e já fora da cidade, fora desse povoado, 10 leprosos estavam fora da cidade e à distância clamaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Os leprosos estavam fora da cidade porque, como vocês todos sabem, a lepra é uma doença altamente contagiosa e por isso todos aqueles que eram diagnosticados leprosos eram obrigados a viverem exilados das cidades. Também mesmo fora da cidade, eles não se aproximavam das pessoas que ali chegavam e viviam praticamente no que nós hoje conhecemos como tipo de fosso. Eles eram alimentados pelas pessoas por misericórdia e as pessoas desciam para que não se contaminassem por um tipo de roldana, comida até esse calabouço, esse fosso, onde os leprosos viviam. E como a fama de Jesus já havia se espalhado, eles estavam completamente sedentos de pedirem cura, misericórdia ao Senhor. E é por isso que fora da cidade, mas também à distância de Nosso Senhor, quando ele estava entrando no povoado, já fora da cidade eles clamaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós, ou seja, suplicando cura de sua lepra física a princípio. Entretanto, meus amados queridos cristãos ortodoxos, nós vemos que a lei de Moisés já nos dizia que a lepra, na verdade, possuía um símbolo para nós do que seria aquilo que seria a nossa condição espiritual. Mas antes disso, vamos falar sobre o povo judeu. O povo judeu, alguns que eram ultra supersticiosos, não só viam a lepra como uma doença altamente contagiosa que mutila rapidamente a pele do homem, deforma a sua aparência, deforma a sua forma física, mas aqueles que eram supersticiosos, eles acreditavam que a lepra era algo que se contraía por alguém que era não apenas um simples pecador, mas um super pecador. Alguém que fosse extremamente devedor diante de Deus era punido com a lepra. Essa era a superstição de alguns judeus. É claro que isso não tem nenhum sentido. A lei de Moisés, quando cita a lepra como exemplo, a lei de Moisés cita que aquele que é leproso tem um símbolo na sua doença de lepra do que é a condição pecaminosa do homem. Não que necessariamente toda pessoa que contraísse lepra é porque fosse um grande pecador e por isso estava sendo punido pela sua impureza, pelo seu roubo, pelo seu charlatanismo ou qualquer tipo de trapaças e autocorrupção que esse homem podia ter ou essa mulher. Não necessariamente seria assim. Mas os supersticiosos entre os judeus, que naquele momento eram cheios de superstições, especialmente os fariseus, dotados de crenças astrológicas e de superstições vazias, atacavam os leprosos como aquelas pessoas que entre o povo judeu certamente seriam os mais pecaminosos. E por isso Deus estava punindo-os com a lepra. É claro que isso não é por aí. A lei, no máximo, dizia que a lepra era um símbolo da condição pecaminosa do homem, mas a lei não afirmava que Deus castigaria alguém muito pecaminoso com a doença da lepra. E não era assim que nossos antepassados entendiam. Entretanto, daí vem o grande entendimento disso. Ou seja, porque a lepra foi dita pela lei de Moisés como um símbolo do pecado. Porque assim como na pele, a lepra que ataca de maneira que carcoma essa pele, mutila essa pele, a pele do corpo passa a ser como toda a aparência do homem através da lepra muda, é deformada, assim também todo aquele que jaz no pecado, ou seja, toda a natureza humana jaz no pecado, tem a sua mente, sua alma e o seu coração deformados daquilo que é a aparência original de Adão, daquilo que é a imagem e semelhança de Deus, e por isso podemos dizer que em uma certa instância, todos nós somos leprosos. Leprosos espiritualmente, dotados da lepra espiritual, que tem como origem o pecado, que causa como consequência a nossa corrupção. Somos deformados na mente, na alma, no coração, e por isso, se aquela lepra deforma a pele física do corpo, esta outra lepra, da qual nós falamos, originada pelo pecado, a corrupção, deforma a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. E é por isso que, à distância, esses leprosos clamaram misericórdia a Nosso Senhor como um mestre, ou seja, reconhecendo que Ele poderia ter poder de curá-los, e suplicam: Jesus, tem misericórdia de nós. E então o que aconteceu? Nosso Senhor, dotado de compaixão, disse a eles o seguinte: apresentai-vos ao sacerdote. Qual é a significância disso, queridos amados cristãos ortodoxos? Por que será que Nosso Senhor não disse sim, como disse outras vezes: vão em paz,
vocês estão curados, não pequem mais para que algo pior não vos aconteça, ou vão que a fé de vocês vos curou. Nosso Senhor não disse nada disso, disse, ide e apresentai-vos ao sacerdote. Se vocês bem sabem na lei de Moisés, a maneira de diagnosticar se alguém tinha ou não lepra era uma prioridade dos sacerdotes. Eles eram que, quando uma pessoa apresentava sintomas de lepra, se apresentavam ao sacerdote, e os sacerdotes tinham como diagnosticar na pessoa. Só o sacerdote em todo o reino de Israel era o perito que era capaz de dizer se uma pessoa era ou não leprosa. Depois, se porventura essa pessoa fosse curada de sua lepra, milagrosamente, uma vez que era uma doença incurável, mas poderia passar que se curasse. Também somente o sacerdote era o perito no qual poderia examinar a pessoa e testificar para a nação de Israel que aquela pessoa estava purificada da lepra e poderia conviver novamente no meio das pessoas como cidadão comum. É por isso que Nosso Senhor, simplesmente quando pede, tem misericórdia, nós diz, ide e apresentar os sacerdotes. Que está embutido aí, que Nosso Senhor garantiu a eles, como testificou através disso. Se eu estou mandando vocês ir aos sacerdotes, é porque algo ocorrerá, que vocês serão curados. E eles não duvidaram e foram andando pelo meio do caminho, sabendo que se Nosso Senhor disse, como resposta à súplica, Jesus, tem misericórdia de nós. E ele disse, ide e apresentai-vos ao sacerdote. Eles acreditaram, ainda que não tivessem visto ainda a cura, de que algo ocorreria, que quando chegasse ao sacerdote, ele examinasse eles, estariam curados de sua lepra. Por isso, Nosso Senhor como que testa a fé deles, vendo até que ponto confiariam. E eles foram. Só que não demorou muito. Não andaram muito longe de Nosso Senhor. E eles já perceberam que todo o efeito de sua lepra já havia sumido. E antes de chegar aos sacerdotes, um deles voltou rápido, clamou ao Senhor dizendo, caiu aos seus pés prostrado por terra e disse, Senhor, muito obrigado. Glória a Deus que pude ser curado. Veio glorificar o nome de Deus. E então Nosso Senhor disse, mas acaso não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros que não vieram novamente glorificar o nome de Deus por sua cura? E narra o Evangelho. Esse que voltou era nada mais que um samaritano. Ora, os samaritanos, queridos meus irmãos cristãos ortodoxos, como todos vocês sabem, eram considerados pior que leprosos para o reino de Israel. Os samaritanos não tinham linhagem de Abraão, não tinham linhagem judaica, eram de descendência síria e tampouco possuíam a fé correta. Eram hereges e por isso, mais do que os leprosos, eram completamente, não havia lida, não havia nenhum tipo de acordo, não havia nenhum tipo de relação que o judeu exercesse com o samaritano. Para um judeu, o samaritano era pior do que um leproso, por causa de sua heresia e porque não descendia diretamente de Abraão, mas eram pessoas que alegavam a suposta fé judaica, sendo descendentes dos assírios. E então possuíam inúmeras heresias. E é por isso que para um judeu, um samaritano era a pior coisa que podia existir. Era como algo que era escarnecido pelo judeu. Muito pior que os próprios leprosos. E nós vemos que exatamente esse samaritano foi o que voltou até nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, glorificando a Deus e agradecendo a própria cura. Nossos santos padres nos explicam, meus amados cristãos, de que isso era o símbolo daquilo que exatamente estava acontecendo e iria acontecer. A nação escolhida foram os judeus. Mas antes de falar dos judeus, falemos dos 10 leprosos. Os 10 leprosos significam exatamente toda a natureza humana, de norte a sul, leste a oeste, que jaz no pecado. Mas a maioria dessa nação, ou seja, aqueles escolhidos, os principais, ou seja, como nove simbolizando os que foram os principais escolhidos para receberem a cura da lepra. E como se deu a cura da lepra? Quando o nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo encarnou, ele curou a natureza humana da lepra do pecado, transformando aquilo que era uma natureza corruptível, através de sua encarnação, em uma natureza humana acima da corrupção, uma vez que sua concepção foi sobrenatural. E uniu sua divindade à sua humanidade, de tal maneira que agora a lepra da natureza humana estaria curada. E os primeiros que foram preparados a receber isso, essa cura, foram o povo judeu. Foi um povo especialmente preparado para receber a cura dessa lepra. Entretanto, o povo judeu não foi grato ao nosso Senhor, o rejeitou, o crucificou. Mas um samaritano, ou seja, todos os gentios,
Os pagãos, simbolizados aí por esse samaritano, foram aqueles que sim, quando perceberam o que era o cristianismo e a pregação forte da palavra do reino dos céus, aceitaram com todo o coração a cura de sua lepra, aceitaram a cura em si mesmos e foram e são e somos nós, os gentios, gratos a Deus porque nos conduziu àquilo que é a Santa Igreja Ortodoxa, o reino dos céus. E nisso nós temos embutido um excelente ensinamento de que, por que será que nós vemos que aqueles que eram judeus não foram gratos, foram aos sacerdotes diretamente, ainda que no meio do caminho não andaram muito e já haviam percebido em sua pele que haviam sido curados da lepra. Entretanto, um samaritano, não muito longe, já estava e voltou para agradecer. E podemos nos perguntar, São Gregório Palamas nos explica por que, finalmente, qual era a imagem da lei que estava tendo como modelo para o que seria a situação de hoje da nossa lepra espiritual. Então, a lei tinha uma certa sombra, que dizia, a lepra é o símbolo da pecaminosidade do homem. Não necessariamente que todo homem super pecador será agraciado pela lepra, ou que todo homem que é leproso, exatamente, condenemos e apontemos o dedo, que é um grande pecador, um grande fornicador, um ladrão, ou seja o que for. Não é isso. Por que então a lei de Moisés tinha como imagem da lepra, como símbolo do pecado? Isso, meus amigos. E por que somente o sacerdote era o perito de Israel, capaz de dizer quando alguém tinha lepra, e ao mesmo tempo era o único que poderia examinar a pessoa nua e examinar cada ponto dela para dizer se realmente havia sido curado da lepra ou não. São Gregório Palamas, em sua homilia sobre esse evangelho, nos ensina maravilhosamente de que isso, queridos amados cristãos, era uma imagem daquilo que no Novo Testamento seria a cura da lepra espiritual, que se dá somente através do mistério do arrependimento e da confissão, através de um sacerdote. Somente nós que temos o sacramento da ordem, assim como os bispos, podemos analisar uma pessoa e dizer a ela, qual é a tua doença? Qual é a tua lepra? Quais são as tuas paixões? A nenhum que não seja sacerdote é impossível reconhecer nos seus filhos espirituais e ninguém pode ser o seu próprio guia ao ponto de aceitar qual doença tem. Nós analisamos e dizemos, tu tens tal e tal lepra em tal e tal parte do teu corpo e és doente. Mas, quando nós corremos para o arrependimento, que é a única coisa capaz de curar a nossa lepra espiritual com o pecado, também é impossível que uma pessoa sozinha se cure do arrependimento. E é necessário que ela vá a um sacerdote, confesse em palavras o seu arrependimento, apresentando a confissão dos seus pecados, enumerando os seus pecados e apresentando arrependimento. Somente o sacerdote pode ser testemunha de que de fato essa pessoa está se arrependendo ou não. Porque pode ser que ela diga à sua consciência que está se arrependendo, mas na hora que escutamos a confissão, vemos que só se trata apenas de uma confissão de pecados dos outros e não de pecados de si mesmo. Ou que esse suposto arrependimento está disfarçado numa imagem de orgulho e autopiedade. E que tampouco é arrependimento. Por isso, nós sacerdotes somos aqueles que podemos analisar e dizer, somos testemunhas, se de fato está ou não ocorrendo o arrependimento de uma alma. Hoje nós vemos que nossos irmãos heterodoxos, principalmente os protestantes, inspirados por Lutero, que em suas teses, a primeira tese dizia que um homem jamais poderia confessar um pecado a outro homem, somente diretamente a Deus. Ok, todos que são, esquecem-se que a própria lei de Moisés tinha como imagem do pecado a lepra, e que, como um protótipo, já havia estabelecido que somente o sacerdote de Israel poderia diagnosticar quem está leproso e caso ele fosse curado, o que seria um milagre, se ele estava habilitado a conviver novamente com a sociedade e se de fato havia sido curado de sua lepra. Isso era uma imagem da própria confissão, queridos amados cristãos ortodoxos. E quem não estuda as Escrituras e não sabe interpretá-las sempre cairá em terríveis erros doutrinários. Essa era a imagem do arrependimento no Antigo Testamento, que foi concluída através do sacramento do arrependimento, o sacramento da penitência, a confissão. É impossível que um homem sozinho alcance o arrependimento. É impossível que uma alma tenha capacidade de inteligência de ver a sua lepra ao ponto de dizer que ele está curado ou não. É impossível. Por isso, o Senhor disse, vai e apresenta-te ao sacerdote. Ele saberá ler se vocês estão curados. Mas se eles já haviam sido diagnosticados,
que eram leprosos, para que eles iriam novamente se apresentar aos sacerdotes, se não fosse porque o Senhor já havia prometido, de maneira embutida nessa frase, que iria curar eles. E por isso eles foram confiar. Da mesma maneira, aquele que é leproso em pecado, que tem a sua alma, sua mente e seu coração deformados devido ao pecado, precisam se apresentar aos sacerdotes. E nós poderemos então, pelo poder do Espírito Santo, analisar até que ponto esse arrependimento, que é a cura do pecado e da lepra espiritual, é ou não eficaz. É necessário que tenha uma testemunha diante da sociedade do reino dos céus de que há arrependimento em alguma alma. E no juízo final, cada alma precisará de seu pai espiritual para que dê testemunho diante do trono de Deus se ele se arrependeu ou não dos seus pecados. Porque na hora do juízo final, teremos o anjo da guarda à nossa direita e o nosso pai espiritual, com sua estola e todos os pecados que foram perdoados anotados. Caso essa pessoa não tenha uma testemunha, os demônios irão dizer, este homem é leproso. E se não há um anjo que possa apontar que essa pessoa se arrependeu, chamando o sacerdote para dar contas dessa alma diante de Deus, essa alma estará condenada. Ninguém poderá testificar se ela era leprosa ou não. Todos os demônios acusarão. Garanto que é leproso. E onde estará? Aquele que não tem um pai espiritual, aquele que não tem quem confessar os seus pecados de maneira confiante, para que ele diga ou não se está ou não arrependimento, sempre será um leproso. E se isso ocorre até a hora do juízo final, estaremos para sempre com lepra eterna. É por isso que é necessário uma testemunha, que chama-se o sacerdote, que pode averiguar se o arrependimento ocorreu ou não. Vejam quão sério é, e com profunda e belíssima explicação, que a imagem da lei de Moisés já possuía embutida em si, daquilo que seria a lepra espiritual e o sacramento da confissão. É por isso que toda essa tática moderna de dizer que todos podemos nos arrepender, que Deus vê o coração de cada um, é uma mentira. É um engano de Satanás para dar orgulho ao homem que possa crer que pode caminhar sozinho, se limpar sozinho e que pode estar curado de sua lepra, ou seja, do pecado. Esse é o orgulho das religiões atuais. É o orgulho das seitas, que são fundadas por Satanás, mantidas por Satanás e testificadas por Satanás. E é por isso que ao longo dos anos nós não vemos nenhuma cura de lepra nenhuma nessas igrejas. Nós vemos apenas que as pessoas cada vez mais estão mais leprosas. Porque a lepra é uma doença que se espalha por todo o corpo até que a pessoa morre sem pele, deformada, carcomida. Agora perguntemos-nos uma coisa. Por que será que os judeus, que foram tão bem preparados e tinham essa imagem da lei de Moisés sobre até o que nós estamos falando tão claramente, por que foram eles ingratos? E somente um samaritano foi o que voltou. Por que será que também os judeus rejeitaram a boa nova? E somente, como assim um samaritano foi grato? Também, da mesma maneira, todos os gentios que foram evangelizados aceitaram a boa nova e fazem parte da igreja ortodoxa. Enquanto que os próprios judeus não fazem parte da igreja ortodoxa. Qual será o mistério embutido que podemos interpretar a respeito disso? A raiz de tudo isso, meus amados cristãos ortodoxos, é que os judeus, quando foram apresentados à cura de sua lepra, já haviam tomado muito antes de que a promessa dada a eles era algo tomado por garantido. Algo como se eles tivessem direito e mérito dentro deles mesmos, por serem filhos de Abraão, de serem dignos da promessa do Messias. E quando alguém se acha digno de algo, quando alguém se acha merecedor de algo, essa pessoa automaticamente passa a não mais dar valor naquilo que tem e passa a não agradecer todos os dias por aquilo que tem. E isso aconteceu com o povo judeu. O povo judeu já não mais agradecia a Deus em temor por ter sido o povo escolhido. Achavam-se donos do Deus de Israel e que Deus de Israel os serviria agora. As próprias explicações talmúdicas sobre como seria a relação do povo de Deus, Israel, com Deus, já não eram mais as explicações do Torá, que temeriam a Deus e Deus seria um grande Deus para eles, o Deus Sabaoth. Não. O próprio Talmud agora, sua nova religião, sua nova maneira de ver a Escritura, já dizia, Deus é um servo para nós, que fomos escolhidos e sempre realizará conquistas em nosso nome. Vejam até que delírio, até que ponto foi o delírio dos judeus. E isso é só a crença deles atualmente. Que creem que, na verdade, Deus é um servidor deles, porque os escolheu. E que eles têm por garantia, por merecido, toda a proteção divina. O que acontece quando uma pessoa entra num altíssimo grau de vaidade nesse ponto? Ela já não é mais grata
pelo que ela recebeu de graça. Ela passa a tomar por garantido e por direito aquilo que ela recebeu de graça e por misericórdia. É o mesmo que acontece com muitos de nós cristãos ortodoxos, que somos pessoas que às vezes nasceram na igreja ortodoxa, foram criados desde meninos pela igreja ortodoxa e passam a crescerem, muito diferente daqueles que foram catecúmenos, adultos, que lutaram para descobrir onde estava essa fé, que sofreram perseguição por causa dessa fé e que são gratos a Deus dia e noite por serem feitos cristãos ortodoxos pela graça de Deus, porque foi muito duro a eles conquistarem essa fé. Tiveram que passar por ignorâncias, mudarem todo dia a maneira de pensar, todas as perspectivas. Agora, muitas vezes, as ditas nações ortodoxas, o novo Israel, tem cometido as mesmas idiotices do antigo Israel. Quantas nações ditas ortodoxas tomam-se para si por direito o título de ser ortodoxo e não são mais gratos a Deus? Todo o seu frenetismo os infla com tal orgulho de que nós somos russos, gregos, búlgaros, romenos e somos dignos pela nossa etnia de sermos ortodoxos. Veja que delírio, que idiotice, que grande balela. Como disse São João Batista, grande coisa, hipócritas, víboras e raça venenosa. Até mesmo de uma pedra Deus pode fazer filhos de Abraão. Até mesmo de uma pedra Deus pode fazer cristãos ortodoxos. E o exemplo disso é que todos nós estamos aqui, pedras duras em pecado, petrificados em teimosia. Mas mesmo assim, Deus soube como nos fazer cristãos ortodoxos. Filhos de Abraão, agora pela graça, pela fé verdadeira, pela fé de Abraão, que chama-se o Novo Israel, a Igreja Ortodoxa. E por que os pagãos então e os samaritanos aceitaram? Nós vemos que os samaritanos, não só nesse leproso, aceitaram a cura e foram gratos e se prostraram diante de Cristo, como enquanto Genezaré rejeitou Cristo por conta do comércio ilegal de porcos, quando a Santa Fotina anunciou que havia conhecido o Messias, toda a cidade de Samaria suplicou ao Senhor que ficasse mais tempo com eles, se converteram e se fizeram futuros cristãos. Vemos que quando a escória sabe que é doente, ela sempre está precisando de cura. E quando chega a cura, reconhece e é grata. Nunca toma por merecido a cura. E isso se passou com os pagãos, se passou com os samaritanos e é o que se passa até hoje. A escória, os doentes, os mais pecadores que sabem reconhecer que são pecadores, são aqueles que buscam a igreja ortodoxa. Quando a encontram, agradece dia e noite a Deus por ter encontrado a verdadeira cura. E nunca tomam por merecido, eu sou digno de ser cristão ortodoxo. Não. Todos os dias diz, eu não sei o que foi que Deus viu em mim para me ter feito cristão ortodoxo. Quantas pessoas melhores do que eu na heterodoxia são mais dignos de estarem aqui? Quantas pessoas são muito melhores do que nós e estão na igreja heterodoxa? Mas por algum motivo, nós sendo a escória, fomos escolhidos para estarmos aqui. Por algum motivo, esse milagre se passou. O que nós vamos fazer? Tomar por merecido, dizer que agora somos donos da ortodoxia? Que somos dignos de tal mérito? Jamais. Temos que manter aquele mesmo zelo do início do batismo, do início do catecumenato, como todos nós dizíamos, ó Senhor, dia e noite eu te agradeço, porque me manifestaste a verdade. Que alegria em ter descoberto a verdade. Nunca podemos deixar que o nosso zelo, a nossa vigilância se esfrie, ao ponto de agora, como que dizer, estou garantido. Certamente agora estou estável na igreja ortodoxa, já tenho por direito, sou batizado e, portanto, minha vida está ótima. Confesso, comungo, tenho os sacramentos, tenho meus ícones, nem sabia o que eram ícones, mas agora tenho muitos em minha casa. Nunca comi o corpo de Cristo, mas agora tenho acesso livre todos os domingos a comer o corpo de Deus. Nunca podemos tomar isso por merecido. Ao contrário, temos que dia e noite chorar de alegria e de gratidão, dizendo, meu Deus, que eu nunca tome por merecido ter um Pai espiritual que cuida de mim e escuta os meus pecados e pode separar, cortar os pecados de minha alma. Que eu nunca tome por merecido poder comer o corpo e sangue de Deus, senão isso vai se tornar um costume. E nada pior do que comer o corpo e sangue de Cristo se tornar um costume. Que a confissão nunca seja algo que eu tenho acesso quando eu quiser. E por isso vou como quiser, da maneira que quiser. Que isso nunca se torne um costume. Ao mesmo tempo, os nossos santos ícones. Quem tem acesso a esses tesouros da igreja? A veste de Cristo, da qual todo aquele que trisca é energizado com poder maior. Que nós nunca tomemos por merecido a graça de termos irmãos para congregar.
Porque a maior alegria que o salmista Davi disse é: não há nada que mais me dê alegria do que cantar e louvar nos átrios da casa do Senhor. Essa é a nossa alegria. Esse é o que enche o nosso coração de transbordar de êxtase. Não é o mundo que nos fará felizes, queridos amados irmãos cristãos ortodoxos. O mundo é triste, e é dor e ranger de dentes. Mas quando estamos nos átrios da casa do Senhor, aí estamos em êxtase. Porque nada que possa se comparar, como diz o salmista Davi, do que cantar e louvar ao Senhor dentro dos átrios do seu templo. E esse é o nosso deleite. Essa é a nossa alegria. Agora, se nós não somos gratos por tudo isso, certamente estaremos desanimados. Certamente estaremos completamente ingratos pelo fato de sermos cristãos ortodoxos. E tudo parecerá como automático. E sempre estaremos murmurando com desculpas esfarrapadas. Qual é a origem disso? Ingratidão pelo que recebemos, falta de meditar o quão indignos éramos disso e o quanto Deus nos revelou tamanha grandeza. Até mesmo no senso comum, da psicologia comum, vocês sabem que as pessoas que procuram psicólogos, as mais alegres são as que sempre aprenderam a serem gratas a alguém, ou a Deus, ou a alguma coisa. E sempre as pessoas mais tristes, as pessoas mais infelizes, são aquelas que sempre estão murmurando, reclamando e lamentando. E elas vivem em terrível depressão. As pessoas que não são gratas a Deus pelas maravilhas que receberam, sempre estão com problemas psicológicos, de depressão, de desânimo e paralisia. Qual é a origem disso? Falta de agradecer a Deus o dom da vida, o respirar, o caminhar, que não somos paraplégicos, que não temos câncer. Que problema temos? Me diga, qual é o problema que nós temos na verdade? A morte. Só que para esse problema tivemos uma solução. Cristo ressuscitou e nos deu a sua santa igreja, o seu corpo místico, ao qual entramos no batismo. Ressuscitamos com ele no batismo. E temos agora, como todos os domingos, comungar. É um pecado gravíssimo. É impossível imaginar um cristão ortodoxo que possa reclamar ou murmurar de sua vida. Não tem nada que ire mais um pai espiritual do que imaginar que escuta na confissão uma pessoa reclamar de sua própria vida. Reclamar de seus problemas pessoais, reclamar que está tão abatido. Qual é o que é estar abatido? A falta de gratidão a Deus é o que torna alguém estar abatido. Agora, que diferente é uma pessoa dizer: eu mereço todas as tragédias de minha vida, tudo que acontece comigo de ruim é minha culpa e eu mereço e é bom para mim. Por isso eu aceito, ó Padre, ó sacerdote. E agora eu vou te dizer quais são os pecados que eu cometo e cometi, e por isso estou tendo uma vida terrível. Quem é de vocês que tem essa força hoje em dia? Todas as catequeses ensinam as pessoas que confessam os pecados acusando-se, fazendo uma vigilância, que anotem: eu tenho tal e tal debilidade, ajuda-me, ó Senhor. Ninguém faz isso. Hoje em dia aparece no confessionário para fazer conversas, para trocarem como ideias com o sacerdote, como se fosse um brother, um irmão. Isso mostra o quão todos hoje possuem uma mente comunista, uma mente completamente dotada de autocompaixão. E não há um pecado pior do que a autopiedade, o autocompadecimento de si mesmo. Como se eu sou um coitado, eu preciso de compaixão. Não! Tu és um pecador e para isso, que se reconheça como um pecador, antes precisa ser grato a Deus. Se tu nunca for grato a Deus, nunca reconhecerás os teus pecados. Porque estará sempre como tendo motivos de dizer: eu sou digno de ser ortodoxo. E como sou digno por merecimento, agora vou dizer os pecados dos outros. Outra vez as minhas tragédias: por que será que sofro tanto, ó Padre? Uma coisa é buscar consolo nas reais tragédias que a vida nos causa. Mas outra coisa é para ter uma espiritualidade baseada em sempre correr para Deus, para pedir milagres ou alívio de nossas aflições. Isso não existe. É um sinal de ingratidão a Deus. Pedir a Ele coisas efêmeras, coisas passageiras, como livre-me de provações. Isso é completamente contra a Escritura. A Escritura diz: filho meu, se queres servir a Senhor, prepara a tua alma para a tribulação e o sofrimento. É impossível conhecer a Deus senão no sofrimento. E o próprio Deus, que nós adoramos, que chama-se Cristo, não foi um Deus que procurou palácios, ouro, mulheres e todo tipo de orgias ou prazeres. Foi um Deus que foi casto, fiel e obediente aos seus pais na terra, e obediente ao seu Pai Celestial até morte e morte de cruz. Que tipo de seguir a Cristo é esse, onde nós vamos buscar a igreja para autocompaixão? É um pecado gravíssimo. É o princípio do farisaísmo. Como daqui a alguns poucos domingos nós veremos o domingo do publicano fariseu e entraremos no grande alto pecado da autojustificação.
que é o que torna uma pessoa um fariseu, ainda que ele aparentemente seja um cristão ortodoxo. E é por isso que nós precisamos lembrar do que Santo Isaac o Sírio diz. Quando uma pessoa é grata a Deus, Deus aumenta mais ainda o vaso para que receba mais dons. Mas quando uma pessoa é ingrata a Deus, diz Santo Isaac, a única coisa que impede o ultra misericordioso, o bondosíssimo Salvador, que tem prazer em doar seus bens para a humanidade, a única coisa que ata suas mãos para que ele não doe é quando está diante de uma alma ingrata. Veja, os nossos pecados em si não impedem que Deus seja misericordioso para conosco. A nossa corrupção, a nossa burrice, a nossa debilidade não impede que nós sejamos agraciados por Deus com dons. Mas a nossa ingratidão automaticamente ata as mãos de Deus para que Ele não derrame mais dons em nós. Por quê? Porque quando Ele deu um pequeno dom e nós não fomos gratos, Ele não dará mais dons, não porque Ele não ama, mas porque Ele sabe que a pessoa será mais ingrata por mais dons, logo ela só estará atraindo para si mais condenação. E é por isso que a paralisia espiritual, quando nós somos constantemente gratos a Deus, Ele automaticamente, para não nos condenar por amor, não nos dá mais dons. Porque nós não estamos sendo gratos por aquele primeiro dom, o dom de ser cristão ortodoxo. Gratos pelo dom de ter um pai espiritual. Gratos por termos a confissão. Gratos por termos o comer do pão e do vinho, que é o corpo e sangue de Deus. Gratos por termos os nossos ícones. Gratos por conhecermos biografias de amigos que nunca vão nos abandonar. Porque os amigos do mundo sempre podem nos abandonar. Mas os santos e as nossas amigas celestiais, esses, quando nós lemos a biografia do santo, nunca mais ele nos abandonará. Basta lembrarmos dele e ele já estará orando por nós no céu. Se nós não somos gratos por isso, estamos como algo como que já corriqueiro, costumeiro, como sou ortodoxo. Isso é um pecado gravíssimo. Todas as vezes que lembramos da missão São Serafim de Sarov, quando devemos ser gratos só de conhecer essa pessoa, que é uma pessoa real, tal como nós. Ou como lemos a biografia de São Jerônimo de Egina, que indignos somos de termos lido tal biografia de um homem que viveu tão próximo de nós. Morreu em 66 e era tão santo como os abas do deserto dos 3 primeiros séculos do cristianismo. E nós conhecemos essa pessoa. E ele foi próximo do nosso próprio monastério em Boston. Foi um dos fundadores do nosso monastério. O Moisés e Castro do século XX, junto com o ancião José. Muitos dos nossos padres que estão vivos no monastério conheceram essas pessoas. E nós conhecemos esses intermediários. E como podemos tomar isso por algo costumeiro? Sendo como ingratos a Deus, ou preocupados com nossa autocompaixão. Isso é um pecado gravíssimo. Quando nós esquecemos quão grandiosas são as coisas que Deus nos confiou, quando nós esquecemos disso é porque nós estamos sendo ingratos. E é por isso que Deus também não derramará mais dons, porque não quer que a pessoa se condene. Por amor, Ele vai frear a sua capacidade de doar mais dons. Mas quando nós experimentamos a graça e sermos gratos a Deus pelos dons que Ele nos dá, nós vamos vendo que a nossa vida espiritual vai crescendo. A base da vida espiritual e da cura da paralisia espiritual é a gratidão. Quanto mais gratos somos, dizendo, eu mereço tudo de ruim, muito obrigado. Obrigado pelas minhas tragédias, pelos meus problemas. Tudo é para o meu bem, porque Tu és mais sábio que eu. Tu és onisciente. Tudo eu merecia. A minha alma não se salvaria se não fosse pelos meus problemas, pelas minhas tribulações, por todas as minhas tragédias. Obrigado, meu Deus. Tu sabes mais do que eu preciso. Se temos esse exercício, Deus automaticamente dilatará mais o nosso coração e dará mais dons. Nós ficaremos mais fortes, nos veremos mais a Deus e vamos ascender de degrau em degrau, de graça em graça. Mas se somos ingratos, logo estaremos como os judeus, achando que temos direito e mérito e garantia de sermos cristãos ortodoxos. Isso é algo que foi nos dado por direito, por algum motivo. Logo o demônio irá nos obscurecer. E aqui está a conclusão sobre o Evangelho dos 10 leprosos. Uma mente ingrata automaticamente tem a sua capacidade, seu nous, ou seja, a capacidade de se unir com Deus, obscurecida. Um sinal de uma mente obscurecida é a ingratidão. Automaticamente uma pessoa passa a ser ingrata a Deus por ser cristão ortodoxo e toma por corriqueiro ou como algo assim normal tudo aquilo que recebeu na igreja, automaticamente a sua mente passa a ser obscurecida. E é por isso que durante aquela cura, 9, por não serem gratos, obscureceram-se e não voltaram para agradecer, porque estavam com obscuridade espiritual. Agora, o que garante a lucidez e clareza espiritual é a ferramenta da gratidão. Toda alma que trabalha a gratidão a Deus sempre terá clareza espiritual.
E esse é o grande ensinamento do Evangelho de hoje sobre os 10 leprosos. E esse exemplo de quão cara deve ser para nós a fé ortodoxa, de mesmo com anos e décadas que nós passemos na igreja, sempre estamos como tremendo e chorando, gratos a Deus, com aquela mesma alegria jubilosa do iniciante catecúmeno, quando comunga a primeira vez, quando confessa a primeira vez, quando tem a primeira liturgia, vem os primeiros sermões, as primeiras explicações dos Santos Padres. Toda essa alegria, para alguém que é grato, ela nunca acaba. Ao contrário, ela vai aumentando até. E o exemplo de quão cara é a fé ortodoxa para algumas pessoas, nós temos nos 2 santos que hoje comemoramos. Os grandes santos padres entre os santos de Alexandria, Atanásio e Quirilo. Santo Atanásio o Grande e seu Quirilo são comemorados juntos no mesmo dia, como hoje, a sua sinaxe, porque foram grandes bispos e hierarcas da sede de Alexandria que lutaram contra 2 heresias que foram uma seguida da outra. E é por isso que são grandes homens que são comemorados também juntos no mesmo dia, que hoje é a sua celebração. Primeiro, Atanásio, o Grande. O grande bispo e confessor de todas as eras da ortodoxia. Sinônimo do que significa ortodoxia. Que combateu a heresia do arianismo. Dizem que Santo Atanásio teve o seu intelecto formado pela formação clássica grega, mas o seu coração foi formado por Santo Antônio o Grande. E todos os santos padres recomendam que todo cristão ortodoxo nunca passou a sua vida sem ler, pelo menos uma vez na vida, a vida de Atanásio o Grande e a vida que ele mesmo escreveu de seu pai espiritual, o Abba Antônio o Grande do deserto, onde seu intelecto foi formado pela academia clássica grega, mas o seu coração de Atanásio formado pelo seu pai espiritual, o primeiro entre os monges, o proto-monge Antônio o Grande. E Santo Atanásio, desde pequeno, uma coisa curiosa de sua vida é que ele tinha já uma alma voltada para a destreza da fé. Era uma pessoa que, desde pequeno, tinha esse dom de ser extremamente clínico para as coisas da ortodoxia. Ao tal ponto que, certa vez, quando o patriarca Alexandre era o patriarca de Alexandria, existiam meninos que estavam brincando na praia. Alguns entre eles eram cristãos, outros eram pagãos, mas eram todos amigos de uma mesma turma, assim digamos. E de repente, entre os meninos cristãos, foram fazer uma encenação que nas margens do mar, os menininhos cristãos iriam batizar numa encenação, numa brincadeira, os menininhos pagãos. Só que essa margem estava para a janela do patriarca Alexandre. E por acaso ele estava como na janela, tomando ar fresco, e percebeu que Atanásio, entre os meninos cristãos, automaticamente disse: eu farei o papel do bispo. E quando se fez o papel do bispo na brincadeirinha, colocou o menino pagão e realizou de memória, sem nenhum tipo de alteração do rito do batismo, toda a performance do que é o batismo da Igreja Ortodoxa e mergulhou 3 vezes os amiguinhos pagãos. E quando o patriarca Alexandre viu isso da janela, correu e desceu, chamou os pais do menino e disse: preciso vos dizer uma coisa. O que vocês acham que acabou de ocorrer que foi uma brincadeira? Como o menino Atanásio já era batizado, e todo batizado pode batizar uma outra alma, não necessariamente um clérigo pode batizar, por emergência qualquer cristão tem o poder de batizar um pagão, por emergência. Como o rito foi completamente de cabo a rabo, com todos os pingos e is realizado, chamou os pais do dia e disse: os seus filhos agora pagãos são cristãos. E automaticamente levou os meninos para a igreja e teve que realizar a consumação do sacramento, crismando esses meninos. E depois observou que algo Deus teria para Atanásio reservado e cuidou pessoalmente de sua educação desde sua juventude. E logo quando foi jovem, o ordenou como seu diácono, porque todo bispo precisa de seu diácono. O diácono que é o seu teólogo, é o seu canonista, é alguém que ele não só conta como alguém que o serve na missa, na liturgia, mas é alguém que qualquer heresia ele tem como consultar essa enciclopédia humana, que seria um diácono, que está sempre servindo como um teólogo, como um canonista. E esse foi Atanásio, o diácono do patriarca Alexandre. E então, a feroz investida de Ário levou à convocação por Constantino o Grande do primeiro concílio ecumênico. E quem estava ali convocado? O patriarca Alexandre, representando a sede de Alexandria, contra os arianos, uma vez que Ário, inclusive, era originário da sede de Alexandria, e o diácono Atanásio, jovem como diácono, foi o único em teologia capaz de combater Ário, não só por milagres, mas no caso com dialética, porque Ário era tão perspicaz que quando cantava a sua confissão não ortodoxa chamada Dária, ninguém podia combatê-lo, era muito sedutor a sua teologia.
mesmo os que tinham convicção que ele era um impostor, não sabiam o que responder para aquelas argumentações tão sofismáticas. Mas Atanásio levantava e tinha coragem de combatê-lo com teologia. Depois disso, dessa primeira derrota de Ário, o concílio venceu Ário, Ário foi completamente exilado e derrotado, mas os seus seguidores continuaram fortes. E quando, logo depois do concílio, morreu o patriarca Alexander, aos 28 anos de idade, numa idade nem canônica, Atanásio foi sagrado bispo e sucessor da cátedra de Alexandria. E começou a nova era do semiarianismo, onde ele foi completamente perseguido de N maneiras. Até mesmo os imperadores, como por exemplo, infinitos apóstolos entraram, o apóstolo Constantino Grande, seu filho Constâncio, e Atanásio estava ali, fugindo de assassinatos, de todos os tipos de armadilhas contra ele, e gastou 20 anos em exílio, não podendo voltar à sua sé, ao seu amado rebanho. Mas após 20 anos ele pôde voltar, quando as coisas estavam mais calmas. Mas já velho, após 20 anos de todo tipo de provações, torturas, perseguição e exílio, ele se deparou com outra investida. Juliano o Apóstata ascendeu ao trono de imperador. E Juliano o Apóstata é chamado apóstolo porque negava que Cristo era Deus. Dizia que isso tudo era uma mentira. E voltou a instaurar o paganismo dentro do Império Cristão Ortodoxo, o Império Bizantino. E Juliano o Apóstolo chamava Cristo de o Galileu. E então, a primeira coisa que Juliano o Apóstolo fez quando ascendeu ao trono, para tentar acender o paganismo novamente em todo o Império Bizantino, sabe o que foi? Tenho que matar Atanásio, porque ele, de todo o mundo ortodoxo, é o luminar, é o pilar da ortodoxia. E então Atanásio teve que fugir, já idoso, das investidas de Juliano o Apóstolo. Mas Deus, que é misericordioso, quando Juliano o Apóstolo estava em guerra, foi atingido certa vez por uma flecha e percebeu ali em sua consciência que Deus havia enviado para ele uma punição. E ele morre, Juliano o Apóstolo, dizendo: tu vencestes, foste vitorioso, ó Galileu. E Atanásio depois pôde então, depois disso viveu mais 7 anos e depois faleceu. Entretanto, quando voltou do exílio, vale lembrar, mesmo quando Atanásio voltou de 20 anos de exílio, quantas vezes de todo o mundo, de todo o império, de toda a ecumene, muitas vezes todos os bispos de sua época caíram em heresia. E muitas vezes ele foi o único que se manteve como bispo ortodoxo. E hoje em dia, os amantes do ecumenismo vêm nos questionar que uma pessoa canônica é aquela que só é canônica se está em comunhão com supostas 14 sés autocefálicas. Aonde isso está escrito em algum cano da igreja? Aonde isso está escrito em alguma regra apostólica? Ou a própria vida dos santos? Não testemunho tal coisa. Porque São Márcio confessou, quando ele era o único bispo do mundo ortodoxo, ele disse: ele que todo o universo se une com o Papa, eu não me unirei. E o mesmo se deu com Atanásio. Quantas vezes nas investidas dos semiarianistas ele foi o único bispo ortodoxo de todo o mundo e preferia estar sozinho do que vender a sua fé ortodoxa? Aquele menino que outrora havia batizado pagãos na margem do mar. Depois nós comemoramos também aquilo que é Quirilo de Alexandria, que agora foi um grande santo que já não lutou contra os arianos, mas lutou contra Nestório. Esse perspicaz clérigo que ousou em um de seus sermões, no meio de suas homilias, certa hora parou em suas homilias, em seu sermão, e gritou: não Theotokos, mas Christokos. Dizendo então, como abertura, inaugurando a sua heresia, a sua inovação, chamou a atenção do povo como Christokos. E todos: o que é isso? E ele disse: trata-se da mãe de Cristo. Porque Cristo, ela deu à luz no tempo, um homem. Mas o verbo de Deus está no seio do Pai. E são pessoas distintas. Um era o Messias, nos salvou, mas era o homem. Agora o verbo de Deus é outra pessoa e nunca encarnou. E nessa investida, automaticamente, Quirilo teve que tomar providências severíssimas. Muitas vezes escreveu na história: pare, esse ensinamento é algo que contraria o dogma de que as duas naturezas de Cristo são sem confusão. Não se misturam, mas são inseparáveis. E ele, por muitas vezes, não escutou São Quirilo de Alexandria, que naquele momento ocupava a sede de Alexandria, e então São Quirilo disse: bom, só há uma coisa a fazer. Vamos todos nos reunir em um concílio ecumênico
para definir então a verdade. Porque você está ganhando adeptos e isso não é ortodoxia. E Nestório, sabendo que pregava algo tão louco, não compareceu nas sessões do concílio, mas reuniu-se à parte no falso concílio, dizendo que ele tinha razão, e não compareceu numa das sessões, covarde que era. Então o concílio, mesmo sem a presença de Nestório, o anatematizou o nestorianismo e todos aqueles que foram seguidores de Nestório. Essa foi a grande participação de Quirino de Alexandria, que também foi um dos grandes proeminentes e convocadores do concílio contra o nestorianismo. Entretanto, meus amados cristãos ortodoxos, há algo muito particular na vida de São Quirino que devo vos dizer para finalizarmos por hoje. Sabe que São Quirino vivia em um tempo pós-Crisóstomo, um tempo pós-Basílio, pós-Crisóstomo. E Crisóstomo havia morrido na sede de Constantinopla, sem nenhuma validade. Crisóstomo, por manter a fé ortodoxa contra os semi-arianistas, morreu deposto de sua dignidade episcopal e aparentemente anatematizado e excomungado da igreja. E São Quirino, como era contemporâneo nessa época, desde jovem cresceu escutando muitos falsos boatos sobre Crisóstomo e não tinha como santo nem o venerava, porque a igreja até então não venerava Crisóstomo, não havia glorificado como santo. Um grande boca de ouro, que morreu como o tal Basílio, isolado, sem comunhão com ninguém, ainda que era ortodoxo. Não se parece a situação com algo que nós vivemos hoje também? No mundo aparentemente mundialmente ortodoxo? Mas, analisemos. Então, São Quirino, que havia sido deixado levar pelos boatos de Crisóstomo, certa vez teve uma visão. E nessa visão, a própria Santíssima Theotokos apareceu diante de São Quirino. E quando ela apareceu, entre ela e São Quirino estava João Crisóstomo. E naquele momento, quando São Quirino viu a visão, foi venerar a Theotokos como rainha, uma vez que tinha grande temor a ela, porque havia sido digno de defender o seu nome de Theotokos contra essa maluquice de Nestório, chamando apenas de mãe de Cristo, não mãe de Deus. E com toda a sua veneração sincera, São Quirino foi venerar Theotokos. Mas naquele momento Crisóstomo o impediu. E a Theotokos naquele momento disse: "Oh, amado Crisóstomo, deixa que ele venha me venerar, porque perdoa ele. Perdoe-o por não te ter como santo. E deixa que ele venha me venerar, Crisóstomo, porque durante a vida esse homem muito batalhou para que o meu nome de Theotokos não fosse difamado. Perdoe-o." E naquele momento São João Crisóstomo disse: "Por tua intercessão, perdoarei ele. Pode venerar a Theotokos." E quando Quirino acorda dessa visão, foi aí que, pela revelação divina, ele correu e entendeu que todas as calúnias contra São João Crisóstomo já estava morto e não morreu com fama nenhuma de santo. Ao contrário, como herege, como cismático, como não ortodoxo, e depois do cargo episcopal, por a revelação divina. Tão amado era Crisóstomo pela Theotokos e por Jesus Cristo, que defendeu a fé ortodoxa até o fim, que, pela revelação divina, São Quirino então correu, convocou um concílio local e então organizou a glorificação e a canonização de São João Crisóstomo, testificando que ele havia morrido com a ortodoxia. Os outros é que haviam traído a ortodoxia e traído o Crisóstomo. Por isso, meus amados queridos irmãos cristãos ortodoxos, vejam para essas pessoas quão preciosa era a fé. Era tudo. A fé ortodoxa era mais do que a esposa, mais do que os familiares, mais do que os pais, que as mães, que os filhos, mais que a pátria. Ainda que estavam exilados, estavam completamente felizes por estarem fora da pátria, mas estarem defendendo a ortodoxia. Ainda que foram depostos de seus cargos, preferiam serem reduzidos a leigos do que serem falsos bispos. E toda a sua mentalidade, todo o seu dia a dia, era 24 horas agradecendo a Deus por ser ortodoxo. E quão cara era a fé ortodoxa para essas pessoas que hoje comemoramos. Esse é o exemplo para nós. Que como os 9 leprosos, não sejamos autocomplacentes de sermos ortodoxos. Não caímos na ingratidão, que gera automaticamente obscuridade mental e espiritual. Mas sejamos gratos e adubando a nossa fé, o nosso coração, com a gratidão a Deus por tudo o que acontece na nossa vida, nós garantiremos que a nossa mentalidade e espiritualidade esteja sempre iluminada e clarificada. E nisso nós podemos ascender com mais dons, porque o doador dos dons, vendo que somos gratos, dilatará mais ainda o vaso de nossos corações, dará mais dons, e esses dons, oremos, pelas orações dos santos confessores, que seja nunca terei a fé ortodoxa, se manterei até o fim da verdade. E
também fazer com que o nosso coração seja cada vez mais semelhante ao próprio coração de nosso próprio Cristo. Que disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus faça-nos dignos pelas orações de São Quirilo e São Santo Atanásio e Cirilo de Alexandria e de todos os santos. Amém. Amém.